Olá, crianças, tudo bem? Vamos à nossa aula de matemática. Hoje a prof vai explicar para vocês como organizar as continhas e também as partes dela, tá bom? Então vamos começar com um exemplo de continha de mais, de adição. Vamos fazer esse exemplo aqui. No ginásio temos 13 bolas de vôlei e 14 bolas de futsal. Quantas bolas nós temos ao todo? Então, como que nós vamos organizar essa continha? Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, certo? No número 13, quantas unidades tem? 3 unidades. E quantas dezenas? Uma dezena. No número 14, quantas unidades? 4 unidades. E aonde que vai essa unidade? Embaixo da unidade. E quantas dezenas? Uma dezena. Certo? Então, nós pegamos o número 13, que é o total das bolas de vôlei, e vamos somar, juntar com as 14 bolas de futsal. Então, aqui nós já organizamos 13 mais 14. Então, vamos somar tudo isso. Vamos separar a nossa conta do resultado. Vamos somar, então, aqui. 3 mais 4. 3 mais 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Então, na nossa unidade, temos 7. 3 mais 4, 7. E dezenas? Uma dezena mais uma dezena, 2 dezenas. Esse número aqui, 27, é o nosso resultado. Então, nós temos 27 bolas ao todo, certo? Então, agora vamos às partes dessa continha. Esse primeiro número, ele se chama parcela. E esse segundo número aqui também é parcela. Esse traço que a prof fez aqui, como eu falei antes, ele serve para separar a conta, que é aquilo que nós juntamos, do resultado, certo? E esse resultado, o que fica abaixo da linha, ele se chama soma ou total, certo? Mas e esse símbolo aqui, que parece uma cruz? Esse é o sinalzinho da adição, o sinalzinho de mais, certo? Então, todas as vezes que formos fazer continha de adição, vai ter esse símbolozinho aqui, que significa adição. Relembrando, então, esse primeiro número chama-se parcela, o segundo número também parcela. Esse traço serve para separar a conta do resultado e o nosso resultado chama-se soma ou total. Esse símbolozinho é o símbolozinho da adição das continhas de mais, certo? Então, agora vamos fazer o resultado da nossa conta. Quanto que deu? 27. Nós precisamos escrever esse resultado. Qual é a nossa pergunta ali? Quantas bolas temos ao todo? Então, vamos escrever aqui no nosso resultado que, ao todo, nós temos 27 bolas. E esse é o nosso resultado. Vamos para mais um exemplo, então. Se Pedro tem 45 lápis e Joana tem 37, quantos lápis eles terão se juntarem tudo? Vamos organizar nossa continha de novo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. No número 45, quantas unidades tem? 5 unidades. Quantas dezenas? 4 dezenas.
E no número 37, quantas unidades tem? 7 unidades. E quantas dezenas? 3 dezenas. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Simbolozinho de adição. O traço para separar a conta do nosso resultado. Vamos somar aqui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos somar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nosso resultado da soma foi 12, certo? Mas 12 possui uma dezena, certo? Tem 2 unidades e uma dezena. Não podemos colocar o 12 aqui embaixo, certo? Porque aqui é a casinha das unidades. Então, como que nós vamos fazer? Lembram que a prof explicou isso já? Então, o 2, que é a nossa unidade, fica aqui na unidade. E esse 1, que é a dezena, ele sobe lá na casinha da dezena, para juntar com a dezena, certo? Então, vamos somar a nossa dezena. Uma dezena, que subimos para lá, mais 1, 2, 3, 4 dezenas, mais 3 dezenas, 1, 2, 3, quanto que vai dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. Então, o nosso resultado é 82. Então, qual que é a nossa pergunta ali? Quantos lápis eles terão se juntarem tudo? Então, vamos escrever aqui na nossa resposta. Terão 82 lápis. Certinho? Então, antes de passarmos para as continhas de subtração, vamos relembrar. Primeiro número, parcela. Segundo número, parcela também. Esse traço para separar a conta do resultado. O nosso resultado que a gente somou se chama soma ou total. E esse símbolo, simbolozinho da adição, das continhas demais, certo? Vamos agora para as continhas de subtração, continhas de tirar, certo? Vamos fazer esse exemplo aqui. Maria tem 32 balas e deu 12 para Ana. Com quantas balas Maria ficou? Então, é a mesma coisa que na adição. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 32. Quantas unidades tem? 2 unidades. E quantas dezenas? 3 dezenas. E o número 12? Quantas unidades? 2 unidades. E quantas dezenas? 1 dezena. Como a continha é de menos, o sinalzinho é esse. Um risquinho só. Vamos separar a conta do resultado e vamos diminuir, vamos tirar. Se eu tenho 2 e eu tiro esses 2, com quanto eu fico? Eu fico com 0, com nenhuma, certo? E aqui nas dezenas, se eu tenho 3 e tiro 1, quanto fica? 2. 2. Então, se Maria tinha 32 balas e deu 12 para Ana, com quantas balas Maria ficou? Ela ficou com 20 balas. Então, vamos escrever o nosso resultado aqui, igual nas continhas de adição, tem que escrever o resultado, certo? Então, Maria ficou com 20 balas. Certo? Então, esse é o nosso resultado. Maria ficou com 20 balas. Agora, vamos para as partes dessa continha. É diferente da adição, certo? Esse primeiro número
se chama minuendo. E esse segundo número se chama subtraindo. Essa barrinha serve para dividir a conta do resultado, como na adição. E o nosso resultado agora se chama resto ou diferença. Certo? Esse símbolozinho é só um risquinho, sinalzinho de menos, que simboliza subtração, certo? Então, relembrando, primeiro número, minuendo. Segundo número, subtraindo. E o último número, o nosso resultado, resto ou diferença. O símbolozinho aqui, o nosso risquinho, é o sinalzinho da subtração, certo? Vamos fazer mais um exemplo de subtração, então. Jean tinha 31 bolinhas de gude, mas perdeu 14. Com quantas bolinhas ele ficou? Então, vamos organizar aqui de novo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 31. Quantas unidades? Uma unidade. Quantas dezenas? 3 dezenas. E o número 14? Quantas unidades? 4 unidades. E quantas dezenas? Uma dezena. Como é subtração, esse é o sinalzinho, o risquinho. Vamos separar a nossa conta do resultado e vamos diminuir agora. Se eu tenho 1, eu posso tirar 4 desse 1? Eu não consigo, né? Então, o que a gente vai fazer? Lembra que nós já estudamos isso também. Vamos emprestar uma dezena. Então, vamos tirar uma dezena daqui, que vai passar a ser 2. A cada uma dezena, nós temos 10 unidades. Então, essa dezena que nós emprestamos aqui, vai passar para a unidade valendo 10. Porque a cada uma dezena, temos 10 unidades, certo? Então, agora sim, de 11, podemos tirar 4, certo? Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho que tirar 4. Então, vamos tirar 4. 1, 2, 3, 4. Quanto que sobrou? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 unidades. Então, 11 menos 4 é 7, certo? E vamos tirar agora as dezenas. Vamos diminuir as dezenas. 2 menos 1. Se eu tenho 2 e tiro 1, fico com quanto? 1. Muito bem. Esse é o nosso resultado. Então, qual que era a nossa pergunta lá em cima? Com quantas bolinhas ele ficou? Ficou com 17 bolinhas. Vamos escrever o nosso resultado, então, aqui embaixo. Então, Jean ficou com 17 bolinhas. Certo? Esse é o nosso resultado. Vamos relembrar as partes da conta também? Primeiro número, minuendo. Segundo número, subtraindo. E esse tracinho aqui serve para separar a conta do resultado, certo? E o nosso resultado é o resto ou diferença. Esse sinalzinho aqui, o símbolozinho, é o símbolozinho das continhas de menos, as continhas de subtração, certo?
nosso risquinho aqui. Então, é isso, crianças. Essas são as partes da conta e como que vocês devem montá-las.